Olá, chegou a hora de você ficar muito mais informado. Confira os destaques desta edição. 45% dos brasileiros consideram péssimo o uso do transporte público. Cresce mais uma vez o número de empresas inadimplentes. Crise na Petrobras gera mudança na exploração do pré-sal. Cemitérios da região recebem cerca de 75 mil visitantes. Passa dos 12 milhões o número de brasileiros desempregados. E veja também. Muita gente fala em reencarnação, muitos falam em ressurreição, outros falam que realmente vai acontecer a subida de muita gente para o céu. Tudo isso em decorrência da morte. Hoje nós vamos quebrar tabus a respeito desse tema. Estamos recebendo o pastor Felipe Feitosa e ele vai falar para nós com base na Bíblia o que está acontecendo, o que vai acontecer e o que Deus reserva para nós. Temos certo que só Ele sabe tudo, né? Deus, através das suas inspirações, dos seus testamentos, porque Ele sabe o que é o início e o fim desde o início. Você confere essas e outras informações agora. Seja bem-vindo, esse é o Repórter Setorial na TV e na web. Tem um hábito alimentar que virou moda entre os frequentadores de academia, o uso dos suplementos. A procura por esses produtos é grande e o risco de adulteração na fórmula só aumenta. Para se ter uma ideia, algumas marcas contêm porções de proteína menores do que as descritas na embalagem. Um produto com 30 gramas deveria conter pelo menos 24 de proteína. Mas alguns oferecem apenas 3 gramas, uma diferença de até 86%, que tem prejudicado a saúde de muita gente. O vendedor Gerson quer ter mais massa muscular. Para acelerar o processo e chegar ao físico ideal, ele recorre ao suplemento alimentar. Há um tempo já que eu consumo, mas hoje em dia eu consumo mais só a proteína, whey protein, né? E para mim eu acho importante. Antes eu tomava mais, né, mais de diferentes tipos, eu tinha um resultado bem bacana, conforme eu ia tomando. Você teve algum problema já em consumir esses produtos ou não? Não, graças a Deus não, nunca tive nenhum problema. A estudante Marcela, de 21 anos, é mais cautelosa com relação a esses produtos. Ela não consome nenhum suplemento sem orientação de nutricionista. Eu tenho um pouco de medo das consequências, dos efeitos colaterais. Alguns suplementos aceleram o coração. Então eu tenho medo de, hoje em dia eu não tenho nenhum tipo de doença, mas que pode desenvolver a longo prazo. Os suplementos fornecem vitaminas e nutrientes necessários ao organismo quando há carência dessas substâncias. Eles complementam a alimentação. Os polivitamínicos são os mais utilizados em dietas desequilibradas. Mas o consumo desses produtos deve ser feito com indicação de especialistas. A indicação de uso de suplementos ela deve ser bem personalizada, individualizada. As pessoas que costumam ter uma dieta saudável e rica em diversos tipos de alimentos, teoricamente não necessitam de nenhum tipo de suplementação. Os riscos de usar suplementos alimentares sem consulta nutricional podem ser ainda maiores quando se trata de produto adulterado. Este é o alerta da nutricionista Renata Furlan, especializada em nutrição clínica, dietoterapia e também doutora em medicina preventiva. Segundo ela, o consumidor deve ficar atento às informações dos rótulos. Como não há uma fiscalização tão importante, eles acabam sendo falsificados em laboratórios clandestinos. O consumo desses produtos pode ser bastante prejudicial aos indivíduos. Mas se for uma adição de um produto ilegal, como por exemplo um hormônio, um anabolizante, uma substância psicotrópica, esses prejuízos podem ser muito grandes, que podem ir desde uma insuficiência hepática, erros metabólicos, até diferenças de comportamento, alterações no comportamento do indivíduo e até a morte. Sempre passando para eles, olha, vai no nutricionista esportivo, é muito importante ter máximo de cuidado com a falsificação de suplemento, qual suplemento é bom, importante. Cada corpo é um corpo, biotipo é um biotipo, então você tem que tomar um suplemento que é bom para você. Nesta loja de produtos naturais e suplementos, a variedade de marcas funciona como um leque de opções ao cliente. Para não correr o risco de oferecer algum produto sem qualidade,
a loja faz uma triagem de compra e de fornecedores. Nós consultamos nutricionistas, sempre verificamos laudos, para não ter nenhum problema com o consumidor final. Produtos à base do soro de leite, os termogênicos, que auxiliam na redução de peso, são os que têm maior saída. De acordo com o dono da loja, para evitar problemas, o consumidor deve buscar informações do produto indicado para cada tipo de dieta. Tem muitas marcas que diz que tem a quantidade exata de proteína, mas na verdade tem inferior, Isso prejudica o consumidor final. Então é importante estar comprando de marcas confiáveis, em lugares confiáveis, e pode estar ligando direto no fabricante, comprar em lojas confiáveis, Igual aqui o cliente vem, a gente explica, tem nutricionistas parceiros nossos que indicam a nossa loja, Para o professor e consultor de mercado de suplementos, na maioria das vezes é mais difícil o consumidor identificar um produto adulterado do produto falsificado. Mas quando o produto é falsificado ou o produto é adulterado com adição de substâncias proibidas, coisas assim, aí os efeitos são mais sérios. Então, se o consumidor percebe que o produto está adulterado alguma coisa, ele deve sim entrar em contato com a marca, ele deve buscar uma explicação, e qualquer empresa séria tem a obrigação de dar essa explicação para o consumidor, mas, em último caso, ele pode mesmo buscar as autoridades competentes. Pode buscar a Anvisa, pode buscar a polícia, pode buscar seja lá quem for para garantir seus direitos. Acompanhe as últimas informações da nossa região no plantão da redação. O Ministério Público de São José dos Campos está investigando sobre o uso de dinheiro das multas de trânsito na cidade. Em média, cada 24 horas o município registra 572 multas de trânsito. A mega operação da Polícia Militar apreendeu R$2 milhões e 100 quilos de drogas em São José e Jacareí. 23 pessoas tiveram a prisão temporária decretada e foram encaminhadas para a cadeia de Caçapava. Os treinamentos do Comando de Aviação do Exército em Taubaté ficaram ainda mais seguros com o uso de um simulador de última geração. O recurso faz com que o piloto tenha a sensação real de um voo, contribuindo para aprimorar o seu treinamento. Gisele Ferri, repórter setorial. Uma pesquisa mostrou que 1 a cada 4 brasileiros utilizam pelo menos 5 vezes por semana o transporte público, o ônibus, por exemplo. Enquanto algumas secretarias do governo investem em campanhas para que a população escolha o transporte público para ir ao trabalho ou à escola como meio de preservar o meio ambiente, outra parte do governo não colabora com melhorias e contribui com que 45% dos brasileiros considerem péssimo o uso do transporte público. De acordo com a pesquisa Mobilidade para ir e vir do trabalho realizada pela empresa Vagas.com, 45% dos entrevistados consideram ruim ou péssimo o uso do ônibus no trajeto de ida e volta do trabalho. Brasília, Recife, Salvador e Belo Horizonte foram as cidades que concentraram as piores avaliações dos passageiros de ônibus. O levantamento aponta que o meio de transporte com melhor avaliação são moto, carro e bicicleta. Ainda assim, o uso do automóvel para ir e vir do trabalho recebeu bastante crítica quanto às condições das ruas, a segurança, agilidade e conforto. Para 36% é pior ir e voltar do trabalho de carro atualmente do que há um ano. O uso do carro obteve sensação de pior em Curitiba e São Paulo. Um dos destaques da pesquisa do Vagas.com é a bicicleta. Mais de 6 em cada 10 dos entrevistados responderam que pedalariam mais se pudessem. Uma das alegações para não usar a bicicleta como meio de transporte é que para 94% das pessoas que responderam à pesquisa, as empresas não estão preparadas para receber funcionários ciclistas com a infraestrutura necessária no local de trabalho, seja com vestiários ou bicicletários. Além disso, há uma grande crítica sobre as condições viárias oferecidas nas cidades. Na média das 10 capitais pesquisadas, o levantamento aponta que leva-se 1 hora e 43 minutos para ir e voltar do emprego num trajeto médio percorrido de 28 quilômetros. No Rio, os cariocas ouvidos gastam, em média, 2 horas e 9 minutos no percurso casa-trabalho, trabalho-casa. E olha só, as multas de trânsito estão mais caras e com penalidades pesadas. Mas você sabe para onde vai o dinheiro arrecadado nas milhões de multas aplicadas em todo o país? Teoricamente, o governo teria que explicar
quanto arrecada e onde gasta essa grana toda. Mas, na prática, não existe transparência na aplicação desse montante. E só no estado de São Paulo, a Promotoria do Patrimônio Público teve que instaurar um inquérito para apurar o que é feito com as granas de multas e saber para onde vai esse dinheiro todo. Amigos, a nova tabela de valoração das multas traz de volta a discussão sobre o caráter filosófico que inspirou o Código de Trânsito brasileiro, prevenção à vida e o caráter educativo. Tanto uma quanto a outra ficam aí numa situação delicada, porque nas rodovias o aviso ou a falta dele fazem com que se imagine que pagando a multa tudo pode, quando na realidade deveria haver a preocupação de evitar acidentes em decorrência do excesso de velocidade. Com relação à educação do trânsito, a ideia era que as multas revertessem para programas de educação, sinalização de vias e ainda o próprio asfaltamento ou recapeamento asfáltico. Nada disso acontece. O que a gente percebe é que prefeituras fazem caixa única com esses valores. Agora mesmo São José dos Campos está fazendo uma investigação por parte do Ministério Público, tendo em vista esses descompassos. Então, resta a pergunta: o objetivo da multa é educar ou arrecadar? Nós vamos para um rápido intervalo e, na sequência, você vai ver. Secretaria da Administração Penitenciária realiza atendimento odontológico inédito na região. Aguarde um instante, voltamos já.